chamou muita atenção da polícia, quer ver? Tem um padrasto que levou a enteada dele para o hospital, ela tinha 11 anos, infelizmente ela acabou perdendo a vida. Esse rapaz, quando está dando entrevista para a nossa repórter, tá vendo o olhar dele? Ele olha para o olho da nossa repórter, mas sempre, pode vir para cá, Julião, vem para cá, sempre numa fração de segundos apenas. Solta para mim a entrevista. Ele vai falar o tempo todo, quer ver? Ó? Ele desvia o olhar. 2 dias depois da entrevista. Tem um pouquinho antes? Mas você vai ver na reportagem, não tem aqui. Mas você vai ver na reportagem. Na reportagem vai mostrar completamente. O que ele fala, a repórter é muito boa, a nossa repórter. E ela faz pergunta, vem cá, mas você matou a menina? Não. Quando ele fala que não, ele sempre dá as explicações mudando o olhar dele. Com certeza você já ouviu dizer que mentiroso não consegue olhar no olho da pessoa, né, Lombardi? Não. Mentiroso não consegue. Desvia sempre o olhar. É uma característica de quem não está falando a verdade. Sim. Pessoa baixa, olha para cima, para o lado, mas nunca para o olho da pessoa. E para nossa repórter a mesma coisa. Isso também chamou a atenção dos investigadores. Porque o padrasto, antes de ser preso, deu entrevista aqui para a Record, deu o depoimento dele na delegacia, falou com outras pessoas, mas sempre tentando levar as investigações a acreditar que a menina de 11 anos tinha tirado a própria vida. Delegado já falou isso aqui para mim, com certeza já falou para o Lombardi também. Quando chega alguém tentando solucionar o crime, o policial já começa a desconfiar. Como assim? O cara está querendo fazer o meu trabalho? O cara está querendo me falar para mim, que sou policial, investigador, quem é que matou ou como a pessoa morreu? Não. Se está querendo explicar demais é porque tem culpa no cartório. E a justiça não tem dúvida. Pelo menos a desconfiança agora, a justiça não determina que ele é o assassino. Mas toda a desconfiança cai em cima dele. Esse homem está sendo agora suspeito de ter matado a enteada de 11 anos e depois ter simulado que ela tirou a própria vida. Vamos ver. O padrasto se colocava como um dos maiores interessados em saber o que aconteceu com a menina. É a mesma vontade que ele está de resolver, eu também quero resolver. Quero que apareça o culpado, o motivo. 2 dias depois da entrevista, pedindo respostas, o caldeireiro Douglas Júnior Nogueira, de 32 anos, foi preso por estupro de vulnerável seguido de morte. Douglas é padrasto da vítima, a estudante Ana Alice Santos França, de apenas 11 anos. Ana Alice morreu no dia 13, no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, após 3 dias de internação. A menina morava em Serrana com a família e estava na companhia do padrasto quando passou mal. Foi ele quem levou a garota à unidade de pronto atendimento ainda na cidade. Douglas também foi quem levantou as primeiras hipóteses sobre a causa da morte da enteada. Só como ela estava com essa faixa aqui no queixo aqui, eu falei, será que ela se enforcou, alguma coisa? Que faixa que ela tá? Touquinha. Uma touquinha que ela usa que tem umas garrinhas assim de pano, peludo mesmo. Aí ela estava usando essa touca aí. Tipo, ela estava brincando com essa touca repentinamente. Aí talvez, eu pensei, ou talvez engasgou, porque comeu um monte de coisa, comeu as coisas, né? Correndo para lá e para cá. No dia da morte de Ana Alice, Douglas refez passo a passo as horas antes e depois de encontrar a menina desfalecida. Cheguei por volta das 7h30 do serviço. A minha enteada estava brincando no sofá lá na sala, como de costume. Fui levar minha outra enteada na igreja e cheguei, tomei banho, deitei e dormi. Aí eu ponho o celular para despertar, buscar minha esposa. No que eu saio do quarto, eu deparo com ela. Isso que horas? Isso já era umas 11h10 por aí. Deparo com ela na sala, na janela, ajoelhada na janela da sala. A princípio, para a Record e para a polícia, Douglas afirmou que, com a ajuda dos irmãos mais velhos de Ana Alice, um adolescente de 15 anos e um jovem de 19, colocou a menina no carro e, no caminho para a UPA, pegou a esposa no trabalho. Mais tarde, a investigação teve acesso a um passo daquele dia que Douglas deixou de fora. Um vídeo gravado por ele em que a criança aparece suspensa por uma touca na janela, aparentemente desacordada. O registro em questão teria sido enviado à mãe de Ana Alice. A suspeita da polícia é de que Douglas tenha feito o registro para insinuar que o mal-estar da menina tenha sido provocado por ela mesma. No entanto, a equipe médica do HC acionou os policiais justamente por desconfiar das lesões na criança. A criança tinha sinais de asfixia, hematomas no pescoço e na vulva, onde também foi encontrado um fluido semelhante a sêmen.
Na versão de Douglas, no dia em que Annalise foi hospitalizada, existe um intervalo de tempo em que ele esteve sozinho com a garota. Horas depois do sepultamento da menina, o padrasto foi detido na casa da mãe dele, em Santa Rosa de Viterbo. Foi solicitada a prisão temporária do padrasto da criança em razão de alguns indícios que foram coletados nos primeiros dias pela investigação e que apontavam a possibilidade dele ter sido o autor deste crime. Douglas negou que tenha feito mal à menina. Eu fico alterado porque eu tentei ajudar e agora eu tô sendo visto como... Aí pra mim não serve, entendeu? Você não fez nada com a menina? Não, nunca, nem gritar com ela, eu nunca gritei. A mãe é prova, os irmãos é prova. Depois da prisão, o padrasto foi levado à delegacia e interrogado novamente. Ele voltou a negar qualquer participação, qualquer envolvimento com o crime, negou que tenha cometido qualquer ato de violência contra a vítima, contra a criança, e também forneceu, antes mesmo do seu interrogatório, ele forneceu, concordou com o fornecimento de amostra de sangue. Não se pode ainda afirmar que o padrasto é o culpado pelo crime. Isso precisa ficar devidamente comprovado em cotejo aí com os demais elementos probatórios que nós estamos buscando produzir no decorrer da investigação. O velório de Annalise foi marcado pela comoção. Emocionado, o pai falou sobre a filha. Ela sempre queria morar comigo. Só que ela tinha os irmãos dela, ela gostava. Pai, eu quero morar com o senhor, mas eu tenho minhas irmãs e meu irmão. Eu posso ficar lá e aqui? Eu falei, pode, minha filha. Mas eu estava até preparando a casa para ela, o quartinho dela, as coisas dela estavam tudo prontas. Que a vontade minha é levar ela para casa, para morar comigo, para essas coisas não aconteceram. Eu pedi tanto para isso não acontecer. Separado da mãe da menina há alguns anos, Flávio conta que sempre esteve presente na vida da filha e que os dois tinham uma relação de muito afeto. Menina doce, educada, meiga. Eu quero tirar esse rancor da minha vida. Eu quero que a justiça seja feita. Para arrancar esse sentimento ruim do coração do pai, com certeza esse homem que cometeu esse crime precisa ser punido. E vai ser punido, você pode ter certeza. Porque o exame vai sair. Esse material genético que foi encontrado no corpo dessa menina vai ser confrontado agora com o material genético desse padrasto. E se ele é o estuprador, não tem erro, o exame vai apontar. Se por um acaso é positivo, não adianta ele ficar falando que ele é inocente, como a gente viu aqui, né, Lombardi? Uma coisa que me preocupa sempre é quando a pessoa tem filho, mocinha, já adolescente, e se une com um cheio, aí enfia um cara dentro de casa rapidamente. Esse tem o quê? Tem 26, 27 anos. E ele, olha, você falou bem, ele está sendo entrevistado, ele não olha um instante sequer para a repórter. Ele desvia completamente o rosto. Eu vou esperar, obviamente, o resultado do exame, mas, para mim, olhando aqui, do jeito que ele se comporta, o cara que não tem coragem de olhar no olho de uma repórter quando ele está negando que ele cometeu um crime, para mim isso aqui já é uma evidência de que ele tem culpa no cartório.